universalidade e impacta virtualmente todas as áreas do conhecimento, todos os segmentos de negócio, cada vez mais a gente precisa dessas trocas. E durante muito tempo, o que se fazia dentro das universidades ficava confinado às universidades. Acontecia e ficava lá dentro, né? Muitas vezes a gente não ficava sabendo a respeito de pesquisa de vanguarda, de fronteira. Com a AI tudo muda. A universidade conversa com a sociedade conversa com o governo, todo mundo tem que se entender para a gente poder tirar o melhor dessas ferramentas. E digo mais, não correr o risco, que eu particularmente acho que tem probabilidade zero a essa altura, mas não correr o risco de ver a AI ser uma replicação do que aconteceu com o metaverso. Vocês ainda lembram do metaverso? Vocês lembram que em 2020, 2021, todo mundo só falava nisso? Era um tremendo hype, né? Todo mundo dizia, porque o metaverso, porque eu sou especialista em metaverso, porque isso, porque aquilo. O metaverso se foi, a inteligência artificial chegou em 2022 com muita força, e eis que agora estamos aqui, 4 anos depois, com um palco no Gramado Summit dedicado a ela. Então, de certa forma, para firmar esse compromisso, ou para evidenciar esse compromisso, e a AI Brasil tem com o mundo acadêmico, eu convido para abrir os trabalhos, para a primeira palestra, um professor, assim como eu. Um professor com uma trajetória acadêmica brilhante, mais de 10 anos liderando um projeto protagonista em Goiás, aliás, Goiânia, a capital brasileira da inteligência artificial. Muito bem colocado isso, inclusive, porque eu adoro Goiânia, né? Não tem quem não goste de Goiânia, quem não conhece, né? Certamente recomendo que tenha a oportunidade de conhecer. Mas o professor que vem aí passou 10 anos coordenando uma iniciativa acadêmica muito próspera, vinculada à Universidade de Goiânia, e hoje é o VP da AI Brasil. Por gentileza, com vocês, professor Anderson Soares. Aê! Uhul! Bom, com vocês, podia aumentar o meu microfone um pouquinho para falar mais longe? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com inteligência artificial quando nada disso funcionava, né? Desde os 20 e poucos anos de idade. E passei por várias etapas do que a gente chama hoje de inteligência artificial. E eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Tem um passador? Me ajudar? Muito importante, com muitas oportunidades. E a sabedoria também está no jogo que a gente tem mais chance de vencer. E como qualquer onda tecnológica transformadora, ela tem grandes desafios e ao mesmo tempo grandes oportunidades, tá? Eu vou compartilhar um pouquinho da minha persona. Então, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, licenciado atualmente, tá? E lá eu fui o criador e presidente, o atual presidente do Conselho do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que ajudou a fazer tecnologias, e eu estive à frente da maioria delas, que alcançam aproximadamente 70% da população no Brasil. São tecnologias de inteligência artificial. Óbvio, talvez isso não seja comum a vocês, porque isso fica atrás das marcas dos nossos parceiros, mas toda vez que você abre, por exemplo, o Globoplay, tem 2 tecnologias que a gente fez lá dentro, tá? Toda vez que você abre o aplicativo, por exemplo, do iFood, a IA que orquestra aquilo lá, o que vai exibir para você, foi a gente que desenvolveu em parceria com a empresa. Então, são tecnologias que ficam atrás das marcas, dos nossos parceiros, mas que tem essa conexão entre o que se desenvolve em termos de ciência na academia com aplicações para o setor privado, tá? Então, o papel do CEI é esse. Fui o presidente da comissão de criação do primeiro bacharelado em inteligência artificial aqui no Brasil em 2019, tá? Hoje é um tema comum, né? Só no ano passado tinha mais de 40 cursos sendo ofertados no SISU, mas a gente fez isso desde 2019, exatamente por causa dessa conexão com a indústria. A gente já sentia esse problema na ponta e resolveu que já tinha passado do tempo de ampliar essa capacidade de formação de recursos humanos, porque era uma formação apenas a nível de mestrado e doutorado, como especialidade ou das engenharias ou da computação, e à medida que uma área se torna grande o suficiente, você desce mais um nível e amplia essa capacidade de formação, ok? E atualmente sou EVP da AI Brasil para a gente tentar levar isso
a impactos cada vez maiores, ok? Então, eu tive à frente de projetos muito relevantes com algumas das empresas que eu já fiz projetos. Veja que é uma atuação muito diversificada, e o intuito aqui é mostrar de que, embora a gente leia muita notícia de fora, aqui no Brasil muita coisa já foi feita, entende? Para a gente também desmistificar um pouquinho essa coisa que tudo vem de fora, nada acontece aqui. E isso aqui são todos os projetos que eu ajudei a construir em diversas verticais e setores econômicos diferentes, né, com aplicações em energia, em mobilidade, em entretenimento, em finanças, em turismo, em manufatura, percebe? Isso tudo foi feito aqui, né? Então, nesse bate-papo de hoje, eu queria dividir minha apresentação em dois pedaços. No primeiro, eu queria contextualizar um pouquinho sobre esses desafios que a gente tem em transformar inteligência artificial em produtos, tá? E os desafios por trás disso. E na segunda parte eu vou mostrar e abrir alguns desses cases para vocês, ok? E aí eu vou mostrar essa diversificação de produtos que acontece aqui no Brasil, que você até usa, talvez você só não processou de como isso é a tecnologia nacional feita aqui, ok? Então tá bom. E os fundamentos do que a gente discute de IA vem de muitas décadas atrás, numa chamada era um pouco mais fundamental, em que isso era obviamente muito preso no contexto da ciência, porque a ciência é assim, ela trabalha em décadas, né? As aplicações depois vêm num outro momento. Então os conceitos de IA, eles advêm lá desde a década de 50, e a própria computação, gente, nasceu com o sonho do ser humano de conversar com a máquina. A área da ciência da computação nasce desse desejo que a gente chama de teste de Turing, em que supostamente quando você conversasse com a máquina, você não conseguiria mais distinguir se estava conversando com a máquina ou com o ser humano atrás daquela máquina, percebe? Esse é o chamado teste de Turing. E adivinha, será que a gente acabou de chegar nesse momento? Parece que sim, não é verdade? Depois de tanto tempo, isso é uma área muito estudada dentro da computação das engenharias. Teve vários outros marcos. O principal que eu queria destacar aqui é que a gente passou o que a gente chama de um inverno da inteligência artificial, em que promessas foram feitas lá atrás e depois a área parou. Nada avançou. Não é que nada avançou, avançou muito pouco, de uma forma não perceptível, principalmente fora da ciência, percebe? Isso é chamado grande inverno da IA. E aí, exatamente ali no ano de 2012, aconteceu um marco muito importante e muito impactante numa tarefa de reconhecimento de objetos em imagens, tá? E o que aconteceu naquele ano? Tinha-se grandes benchmarks globais. Se eu tirar um retrato aqui dessa plateia nesse momento, a IA reconhece quantos dos objetos que eu sei que tem nessas imagens. Naquele momento, a IA acertava aproximadamente 68 a 70 objetos a cada 100 em uma imagem. 70 a cada 100, ou seja, 30 ela errava, ok? E aí, de repente, apareceu uma nova rede neural artificial e ao invés de errar 30, isso caiu para 15, 12 em um ano. E a ciência, ela não evolui tão rápido assim. Tá entendendo? A gente vai dando passos de sair de 30% de erro para 29%, depois daqui 2 anos para 28%. O negócio vai caindo mais lentamente, porque são problemas difíceis, obviamente. E aquilo assustou todo mundo. Eu estava lá. Eu olhei para aqui e falei, não é possível que tem algo que andou tanto em tão pouco tempo e estava fora do radar de todo mundo, tá? E é por isso hoje que a gente fala, por exemplo, em veículos autônomos. Você só consegue pensar num produto de veículos autônomos, você só consegue ver hoje reconhecimento facial lá no GovBR, você só consegue ter reconhecimento facial na porta de condomínios por causa dessa evolução de conseguir fazer a máquina entender objetos numa imagem.
Tá entendendo? Ok? E isso continua avançando com outros marcos. E o último grande marco é o que a gente chama de IA generativa, que a principal tarefa comum para todo mundo é poder conversar com a máquina, por causa da capacidade que a IA conseguiu de produzir conteúdo, por isso que ela é generativa, e nos trouxe até essa última grande onda que ficou muito popular de 2022 para cá, mas cujo marco científico deriva aqui de 2017. Desde 2017 e 2018, a comunidade científica enxergava essa disrupção já acontecendo. A gente só não sabia a derivação que isso ia acontecer para produtos, né? E como que isso ia acontecer na materialização de produtos. Pois bem, ela traz avanços. Como eu disse, você reconhecer objetos numa imagem é uma tarefa científica. Transformar isso em produtos é você pensar, puxa, agora eu consigo fazer uma direção autônoma. Agora eu consigo fazer uma biometria facial. Entende? E aí, cabe aos empreendedores transformar isso em soluções, em produtos, a partir dessas evoluções científicas. Só que a gente tem alguns desafios para fazer isso. E quando a gente fala em ambientes corporativos, eu reuni aqui 3 tópicos do que eu vi ao longo de mais de 20 anos ajudando empresas a fazer isso. Tá? Ninguém me contou sobre isso. Eu vivi esses desafios ao longo de 2 décadas, ajudando empresas de diferentes segmentos a tentar fazer isso. E qual que é o principal ponto, na minha opinião? É que tecnologia, até poucos anos atrás, era coisa de empresa de tecnologia. De novo, até pouco tempo atrás, tecnologia era coisa de empresa de tecnologia. Qual que é a novidade que a gente tem nos últimos anos? É empresa de turismo buscando diferencial com tecnologia, é empresa de finanças buscando diferencial com tecnologia, é empresas educacionais buscando diferenciais com tecnologia, e isso é uma grande novidade. Percebe isso? Né? Só que quando a gente vai tentar fazer isso, principalmente para essas empresas que não são nativas da tecnologia, a gente esbarra muito em confundir ferramenta com estratégia. Muito comum. Porque uma coisa é você contratar serviço, outra coisa é você tentar trazer isso para o core do seu negócio e construir estratégia a partir disso. Porque, de fato, a gente tem que falar muito mais em transformação digital e a gente subutiliza o conceito de transformação, porque transformar é algo muito profundo e isso é um baita desafio que estamos passando. Outro, utilizar o futuro sem saber do que você está fazendo, delegando. E obviamente eu não posso citar nomes de empresas, mas eu vi empresas muito grandes aqui no Brasil tendo esse tipo de erro estratégico. E aí eu posso citar, por exemplo, um setor econômico que é fácil de visualizar isso. No setor financeiro, tá? Hoje, os bancos são muito mais empresas de tecnologia com dados econômicos do que de economia. Já pararam para pensar sobre isso? Porque isso tem a ver com diversos fatores, inclusive o fato da gente não ir mais em agências, certo? Se nós somos a geração que a gente tinha que ir na agência para fazer quase qualquer coisa. Lembram disso? E hoje a gente faz tudo a partir de um device desse aqui. Eu não preciso de alguns gerentes, mas eu preciso muito mais de desenvolvedores, muito mais de tecnologia do que de gerente de atendimento quando a gente tinha 20 anos atrás. Então imagina a empresa desse tipo de setor econômico que terceirizou a estratégia tecnológica por trás do produto. Está entendendo o problema? O negócio, eu não sou nativo de tecnologia, eu não sou uma empresa de tecnologia, mas eu tive que me tornar e de repente quando eu percebi isso estava terceirizado. Isso é um problema. Tá? E pular a base, porque
O sentimento que a gente tem hoje, e aí eu espero aliviar algumas pessoas ao transmitir isso, é de uma extrema ansiedade. A gente é bombardeado por novidades de IA a quase toda semana, ou só eu que sofro disso? E aí você fica com aquela sensação assim, meu Deus, mas eu nem aprendi o negócio do ano passado. Eu nem entendi para que ele serve, nem como que isso pode me ajudar, nem na minha vida, quanto mais onde eu trabalho. E isso nos gera uma ansiedade muito grande, né? Só que a armadilha por trás disso é que, primeiro, marketing é importante, mas a gente tem que entender que marketing vai na frente. Não é verdade? Marketing vai na frente. Ponto. Então, quando a gente é bombardeado, a gente tem que entender também que existe ali até testes de mercado sobre coisas que estão sendo desenvolvidas e que a própria divulgação disso faz parte de um teste se vão continuar colocando energia nisso. Porque se a gente cai na hype da ansiedade, a gente deixa de fazer aquilo que dá sustentação para o médio e longo prazo. Sei de atender empresa ao longo desses anos, dizer, pô Anderson, eu estou atrasado, me ajuda, e eu queria fazer um negócio em 3 meses. Eu falei, boa sorte, não conte comigo, porque não funciona assim. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Quando a gente fala de adesão de inteligência artificial, a gente está falando de uma nova etapa de transformação digital. Vou repetir, quando a gente está falando de adesão em inteligência artificial, nós estamos falando de uma nova etapa de transformação digital. Isso começou com a popularização dos eletrônicos na década de 80 e 90. Depois passou pela adesão aos softwares na década de 90 e início dos anos 2000. Depois a gente evoluiu para a era da conectividade da mobilidade. E agora com IA. E tudo isso é somatório, não é um substituindo o outro. Eu só consigo usar o banco hoje aqui por causa da convergência dessas tecnologias. Então, se você não fez o ciclo de adesão de software, você não vai começar por IA, ponto. Não existe. Entende? Eu cansei de atender a empresa e, Anderson, eu quero pôr IA, e aí o cara não tem nem RP direito. Estou falando de empresa grande. Ah, eu sou líder do mercado, mas você entra para cozinhar é uma merda. Entende isso? Não dá para pular o fundamento para ir para o glamour. Não dá. E parte, eu acho que do sucesso das coisas que a gente fez foi de saber fugir dessas encrencas também. Entende? Eu até posso te ajudar, desde que a gente combine que tem etapas a serem construídas que inclusive não foram feitas em ciclos passados. Eu preciso de software, eu preciso de conectividade, eu preciso de uma maturação digital relevante para aí sim fazer IA. Okay? E fracos para a gente tentar extrair o máximo dessa transformação tecnológica, porque gera ansiedade, a gente vai para a cozinha, mas óbvio que a gente também tem que entender o que tem de possibilidade. O que a gente consegue pensar bem aqui na realidade do Brasil, tá? Primeiro, deixa eu começar com o que a gente não faz. A gente não faz inovação de arquitetura GA. Tá? Isso ainda é difícil para nós. Não temos sequer infraestrutura decente para fazer isso. Tá? Lá no centro de IA, só no ano passado a gente investiu 50 milhões só na parte de infraestrutura. Mas só para fazer follow de tecnologia. A gente não consegue entrar na borda do que está acontecendo no mundo. Não temos criações de grandes algoritmos, a gente não fabrica chip, a gente não desenvolve grandes frameworks na base tecnológica. Isso é fato. Tá? Mas a gente tem aí algumas infraestruturas relevantes, a gente tem
datasets massivos, a gente tem uma governança razoável e a gente tem alguns focos estratégicos. O que eu estou tentando trazer com isso? Que embora a gente não seja um celeiro de deep techs, mesmo na camada de customização de aplicações, dá para fazer muita coisa. Isso não é nenhum demérito. Embora fique aquele gostinho de poderíamos aproveitar melhor a janela de oportunidade. Mas a gente não vai começar por aí. A gente tem desafios estruturais que não são de agora que a gente vai conseguir resolver. Tá? E para isso, eu costumo colocar aqui pelo menos 3 empresas de techs que, ao meu ver, nós não temos ainda nenhum grande case de sucesso. Eu sei que muita gente fica chateada com isso. Mas, de novo, a sabedoria está no jogo que a gente tem chance de ganhar. Não estou dizendo que nunca teremos, mas é mais difícil. Hoje esse jogo ele custa algumas centenas de bilhões e acessa muito cash burn para você poder fazer para entrar nisso. Tá? Mas a gente tem, eu listei aqui só algumas, obviamente, o número é muito maior, várias outras que conseguem entrar ali numa chamada de Deep Tech customizada. Isso tem um valor interessante. E nós temos uma quantidade muito grande de empresas que tem uma excelente adoção e que conseguiu extrair valor disso. Porque isso tem sim valor. De novo, só fica aquele sentimento que dava para fazer mais. Que fez uma IA que passa no teste da OAB. Você tem soluções como na Jus Brasil, que é fantástica, é feito aqui. Vocês já testaram? Você entra lá no processo e aí pergunta para a IA assim, olha, que fase está e quais são os próximos passos? Te entrega isso de uma maneira traduzida, gente, que é espetacular. Você precisaria ler muita coisa, gastar um tempo para chegar naquilo e a IA entrega isso para você instantaneamente. É uma solução feita no Brasil, na camada de customização, mas que gera muito valor. Tá? E na customização você tem uma série de estratégias e técnicas que são implementadas e elas você pega lá um Large Language Model, faz um retreino, que a gente chama, e consegue fazer soluções como essa da Jus Brasil. Né? Mas a gente não consegue, vamos propor uma nova arquitetura para substituir Transformers por trás do GPT, vamos construir um novo framework aqui no Brasil. Isso está muito, infelizmente, muito distante para todos nós. Tá? Enfim, então, eu queria agora geração de valor aqui no Brasil. Por exemplo, eu vou começar com essa solução aqui que a gente fez para recuperação financeira. Tá? No Brasil tem um chamado mercado de crédito podre, já ouviu falar sobre isso? O que é o crédito podre? Não tem um ativo de garantia, o detentor original da dívida meio que desiste e vende isso em mercado. Então, se você está devendo lá R$1.000, esse seu crédito vai ser vendido para o mercado por um valor de face aí de R$10. Tá? Porque ele virou de altíssimo risco. E aí, empresas compram essa sua dívida de R$1.000 por R$10 e vai tentar receber 50 de você. Tá entendendo? Esse é o crédito podre. Deu para entender? Tá? Qual que é o desafio aqui? A forma como se atacava esse problema era, eu compro lá de um varejista, por exemplo, os 5.000 devedores de crédito podre daquele varejista. E eu vou tentar receber. Qual que era a solução que era colocada no mercado? Eu vou passar ali um desconto fixo, baseado em regras estáticas ou estatísticas, tá? Ou seja, ela é populacional, e eu vou passar uma régua de cobrança para toda aquela massa. Era assim que funcionava, ok? Ela não se adapta ao perfil individual do devedor e o resultado ou é desconto excessivo ou insuficiente para você resolver aquele BO. Tá entendendo?
ok? E a oportunidade que a gente tinha era de personalizar ofertas com IA para maximizar a recuperação. Eu consigo fazer isso se esse processo já não é digital? Não. Não. Lembra lá que eu falei que não dá para pular etapas? Não dá. Eu preciso que estivesse rodando já de alguma forma com uma boa maturidade digital, né? E aí, o que a gente fez? A gente fez uma solução, eu acho que tecnicamente uma das mais sofisticadas que a gente fez, porque é uma técnica chamada de aprendizado por reforço, que ela aprende interativamente ao longo do tempo. É muito difícil fazer esse tipo de IA. Não é uma IA que você treina e deixa. Você treina e ela continua se adaptando e aprendendo e mudando aquilo que ela entende e o que ela decide. Deu para entender a diferença? Tá? E aí, você treina a IA, coloca ela aí para definir essas políticas de cobrança de uma forma personalizada. Ela vai observar, decidir a oferta de desconto, aprender com o desfecho disso e mudar a sua política. Então hoje, em termos práticos, eu ligo para ele e ofereço 30% de desconto, ele topa. Aí eu, tá, então eu vou mudar para você, agora vai ser 25%. Isso é de modo individual e variável no tempo. Então é muito difícil de fazer. Deu para entender o conceito? Ela personaliza. Porque na personalização você ganha escala, você ganha efetividade. Aqui é uma síntese de como isso funciona, né? Então uma IA com alocação dinâmica, sem desperdício, autônomo e escalável. Por quê? Em tempo, durante o dia mesmo, a política negocial não está funcionando, eu simplesmente vou dando downgrade nela e o sistema sozinho ele se adapta para aquilo que está tendo maior efetividade. Ganhos com isso. Se eu coloco lá no tradicional, o desconto médio ficava lá em 45, com IA o desconto reduziu para 38 e eu aumentei meu ticket médio, que esse valor está normalizado, tá? Por questões de sigilo, mas eu passei de 250 para 320. Imagina isso em escala, foi um projeto que custou milhões de reais e se pagou em semanas. Porque é absurdamente escalável. Ok? Todo mundo fica assim, ai, né? Vamos mudar um pouquinho de case, né? Quem tem seguro de carro aqui? Última vez que eu bati o carro, passou 2 semanas e nada tinha sido feito. 2 semanas. E por quê? Porque quando você bate o carro, a seguradora precisa fazer um negócio chamado orçamentação veicular. Tá? E aí tem que ir um perito lá, analisar, fazer peça por peça e blá blá, por isso que demora. Então o que a gente fez? A gente colocou uma IA para que, a partir das fotos que você mesmo tira com o seu smartphone, a IA faça o orçamento instantâneo. Deu para entender? De novo, lembra da convergência digital? Eu conseguiria fazer IA sem o eletrônico? Não. Eu conseguiria fazer essa solução sem conectividade? Até conseguiria, mas eu não te daria a facilidade de você mexer a foto. Percebe? Então, esse vídeo aqui, ele explica para eu tomar um fôlego aqui, tomar uma água, mas ele mostra como é que funciona essa solução. Olha só. Vê se sai o som, por favor. Fotos por minuto, é muita foto, são praticamente 16 mil carros batidos todos os dias entrando na ferramenta. O carro vai para a oficina. Aqui o Paulo é quem faz as fotos de cada parte amassada para calcular quanto vai custar o conserto. Ele é perito orçamentista e a tecnologia deixou o trabalho dele mais rápido. No celular,
as fotos vão para o computador. Em poucos minutos, a inteligência artificial consegue calcular o orçamento baseado nas imagens. No começo, até ele duvidava. Todo aquele processo inicial que, para nós entendermos como funciona, é tão trabalhoso que um software seria capaz de entender as avarias de um veículo e gerar um orçamento inicial. Então, duvidamos da inteligência artificial. E realmente funciona. Quando eu sentar para elaborar o orçamento, a IA ela já gerou um pré-orçamento para mim, que vai facilitar na questão de ganho de tempo. E aonde eu vou precisar apenas fazer uma verificação, né? Incluindo e retirando o que eu entendo que seja necessário. Ok? Vou dar uma acelerada aqui. Percebe como se automatiza o negócio, deixava a gente duas semanas esperando, né? Então, na hora que você está, alguns aí que estão renovando seguro, se alguns estão pedindo a foto mesmo sem avaria, a culpa é nossa. Okay? Mas é porque a gente está fazendo outras coisas que vão virar público aí no futuro. Olha só, eu queria mostrar mais um case aqui. Bom dia. Bom dia, Tiago. Como posso ajudar hoje? Doutor, me ajuda a elaborar um laudo de tomografia da torre total. Aumenta o volume, por favor. Certo. Eu selecionei sua máscara padrão. Ótimo, vamos começar. O paciente apresenta sinais de esteatose hepática, nódulo com conteúdo gorduroso na adrenal direita e bexiga vazia. Ok. Mais alguma coisa? Sim, acrescenta ateromatose otoilíaca, o resto do exame normal. Entendi. Seu laudo está pronto. Podemos finalizar? Sim. Revisei o seu laudo e não encontrei nenhum erro. Quer começar um laudo novo? Sim, próximo laudo. Entenderam? Veja que eu trouxe um que usa, que a gente chama de dados tabulares, uma que é de analisar padrões visuais em imagens, e esse agora de poder dar ao radiologista a possibilidade dele só falar, ao invés de ficar digitando e catando tecla. Muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais efetivo, percebe? Mas isso é fazer a máquina entender o que a pessoa está falando. Aí a gente fez outra coisa muito mais interessante, que é não só a máquina entender, mas fazer ela cantar. Olha só. Das Big Voice Studio da Moises. Pediram para eu compor uma música para uma cantora. Eu geralmente mando a demo com a minha própria voz. Mas e se eu pudesse pegar a minha voz e transformar numa voz feminina? Aí a artista vai ouvir a demo já na tessitura dela e vai ter uma noção muito melhor se a música funciona para ela ou não. Vem comigo. Aqui a gente tem os modelos disponíveis criados por AI e eu vou usar a voz da Kate. Aqui está a minha voz original. I'm stepping up to something I never thought would be. E aqui a voz da Kate. I'm stepping up to something I never thought would be. I know what I've been thinking in the dream. Eu sou Felipe Vassão e estou aqui para mostrar algumas possibilidades. Deu para entender? Então, você que canta mal pra caramba, mas tem o sonho de cantar, chegou a sua vez. Certo? Sabe aquelas Vou dar uma pulada aqui, mas tem outras funcionalidades. Mas o recado que eu queria trazer, nós temos uma radiografia em termos de Brasil desafiadora para a gente conseguir extrair o maior valor da disrupção tecnológica. Nós não estamos mal posicionados, mas na camada de customização a gente já tem muita coisa feita que chega até vocês. Não somos tão ruins quanto pintam, né? E eu sempre faço questão de trazer alguns dos vários cases que a gente já ajudou a construir para mostrar como já é a realidade, que não é tão feio quanto pintam, mas só fica aquele sentimento de que a gente poderia estar aproveitando inclusive a primeira camada, dado o tamanho do nosso país, de ser uma das 10 maiores economias do mundo, tá? Para que a gente aproveitasse a onda tecnológica melhor. Porque se tem uma coisa que a história nos ensina,
é que em ondas, grandes transformações industriais, timing é tudo. Timing é tudo. Os resultados são muito diferentes de você fazer isso agora ou daqui 50 anos. Percebe? Então isso que fica como desafio, e embora a gente tenha esses desafios, muita coisa foi feita e muita coisa está sendo feita para dar ganhos de competitividade para as nossas empresas aqui no Brasil. Obrigado, gente.